E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai ter uma live aqui agora com o Milton Bettoni. Estou aguardando o pessoal entrar. Muito obrigado aí. Marçal entrou. Márcia, obrigado. Bruno, obrigado por entrar. Nilza Michelin. Obrigado, Nilza. Vou dar um oi aqui. É isso aí, galera. Obrigado por estar entrando. Meu convidado chegou. Grande Milton Bettoni, tudo bem? E aí, Gustavo, boa noite. Boa noite a Boa noite, todos. Milton. Como é que tá as coisas por aí? Tudo certo? Tudo na paz? Deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui, dar uma enquadrada na câmera. Pronto. Ah, É isso isso aí, aí. estamos aí, né? Márcio entrando, vou agradecer, falar um oi aqui para o André, o SJ, obrigado aí, André, obrigado, Márcio, por estar cooperando com a gente. Aproveitar aqui, galera, já pega, aperta nessa flechinha, nessa setinha, porque hoje a gente vai estar conversando basicamente sobre um tema crucial para esse momento que a gente está vivendo, que é liderança, né? E envia aí o convite, envia aí a informação da nossa live, para os seus convidados, para os seus amigos, para os seus parentes, para o irmão, para o gato, para o cachorro, para todo mundo aí que precisa assistir essa live. É isso aí, André. O Milton é fera mesmo. Obrigado por estar, né, acompanhando com a gente. Mas, Milton, em primeiro lugar, quero agradecer aí a você por estar topando esse bate-papo com a gente. Você é um amigo de velha data, né? E a gente sabe aí tudo que você pode cooperar com a galera da liderança hoje, tá? Muito obrigado aí por ter aceitado esse bate-papo aqui comigo. E a ideia, galera, o Thales entrou. Thales, meu amigo lá da Sanches Imóveis de Apucarana, já participou dos nossos eventos. Mas, nesse momento, galera, falando brevemente aí para o pessoal que está entrando, eu sou diretor da Global B, né? Só rapidinho apresentar aqui para vocês o nosso trabalho. A Global B, ela desenvolve eventos corporativos de diversas frentes, diversas naturezas. E a gente já está aí há quase 10 anos no mercado, trabalhando duro para trazer e para levar o que é de melhor para vocês. Então, todo o trabalho que a Global B desenvolve, todo trabalho vem no objetivo de desenvolver pessoas realmente alinhado com tudo aquilo que está acontecendo no mundo, né? Tudo que é tendência, tudo que é novidade, e também assuntos que são universais, que não mudam, né? Assuntos que a gente precisa sempre estar martelando, sempre trabalhando, mas que são fundamentais. E hoje a gente está conversando com um grande amigo meu, Milton Bettoni. Esse cara sabe tudo de vendas, tudo de liderança, né? Mas agora, Milton, fala um pouco do seu trabalho aí para a galera, né? Manda um oi aí para a turma, né? Um oi aí para o Juarez, enfim, né? Tá contigo, Milton. Bom, Gustavo, boa noite aí para todos, né? Mas eu quero começar aqui fazendo esse agradecimento a você, meu amigo, né? Os nossos destinos aí se cruzaram há uns 4 anos atrás, mais ou menos, né? Foi? Exatamente. Há uns 4 anos atrás, fizemos vários projetos juntos, né? A parceria de sucesso aí, levando treinamentos aqui para a região de Maringá, né? Santa Catarina também, tivemos projetos juntos lá em Blumenau, lembra? Jaraguá do Blumenau, Sul, Jaraguá do Sul. Ah, boas exatamente. lembranças. Cara, e admiro demais você, Gustavo, né? Um cara jovem, um cara empreendedor, um cara que entende também muito de vendas. Com certeza você é um dos caras aí que eu conheço que tem os melhores argumentos de vendas aí, não é puxação de saco, porque eu já vi você vendendo. Então, assim, estou muito feliz de estar com você aqui, né, com o teu público, com a galera também que me conhece, que está entrando aí, eu estou vendo. Bom, basicamente, gente, uma apresentação rápida. Eu sou treinador de equipes comerciais. Em 2011 eu comecei essa jornada, né, solo, vamos dizer assim, mas a minha carreira toda ela foi desenvolvida dentro da área comercial. Ocupei todos os cargos aí que esse departamento ele oferece, e de 2011 para cá, então, eu fui para essa carreira de treinador, palestrante, consultor, voltado para a área de vendas, para a área de negócios, e é a minha paixão, né? Tudo que eu devo profissionalmente, as minhas conquistas, vem da área comercial, vem da área de negócios. E vou trazer aqui, junto com o Gustavo, para vocês hoje algumas provocações, alguns insights. Acho que o Gustavo também vai deixar um espaço aí, né, Gustavo, para a galera, de repente, fazer alguma pergunta, enfim, e ver como Não, que a com gente certeza. pode construir algo bem bacana essa noite aí.
Não, é isso aí. Tamires, obrigado por ter entrado. Delay é o melhor zagueiro de Maringá, amigo nosso, entrou também aí na live, o Ney. Mas é justamente isso, Milton. Assim, sem rasgação de seda, né? A gente que está na área, o pessoal que trabalha com a gente, eu admiro muito o teu trabalho e a maneira. E um dos objetivos, galera, de ter mandado uma mensagem para o Milton a seriedade do trabalho dele e a forma na qual ele apresenta conteúdo, estratégias, mentora as pessoas é muito realista. E é isso que me agrada, na verdade, do bate-papo com o Milton e do conteúdo que o Milton tem a oferecer. A gente está num momento que ninguém precisa falar mais dos problemas que estão acontecendo, porque todo mundo já sabe dos desafios que estão acontecendo. O que a gente precisa, né, Milton, de pessoas que falem com sinceridade. Tem que ser realista, tem que ser sincero, tem que ser transparente. Então, o objetivo desse bate-papo, Daniele, obrigado por ter entrado, é justamente esse. A gente tentar trazer uma série de provocações e de ideias, mas de uma forma bem realista, né, Milton? Porque quando a gente vai falar de vendas, ou quando a gente vai falar de liderança, ou de qualquer outro tema, a gente precisa conversar com gente que vive o mercado. E você vive o mercado. Você está aí no dia a dia. Galera, aí antes de eu ter acionado a live aqui, a gente estava conversando por telefone, né? Ainda perguntei para o Milton se hoje foi um dia de muita preguiça ou de muito trabalho, né, Milton? E ele pegou e comentou que estava muito trabalho, os clientes estão pegando pesado, né? Fazendo suar a camisa de verdade. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Milton. Diga lá. O que mais os seus clientes hoje estão te pedindo? Né? Você é consultor, você é mentor, treinador de equipes, especialista em liderança. O que as empresas que te contratam hoje estão falando, Milton, preciso de você para isso, né? Como é que está aí a sua nova rotina ou a sua rotina nesse famoso novo normal? Gustavo, o que as empresas estão pedindo e precisando é resultados imediatos. Vejam só, as empresas estão passando, de uma forma geral, por um momento bem delicado, né? Salvo alguns segmentos aí, como o segmento da área da saúde, algumas indústrias da área de higiene, limpeza, né? Enfim, são segmentos que são verdadeiras ilhas, né? A área de tecnologia também está bombando, todo mundo tendo que investir em tecnologia. Então, assim, tirando alguns segmentos, né? Vamos falar aí que 80% das empresas estão sendo impactadas com essa situação aí, que não preciso nem ficar falando aqui, né? Que todos já sabem. Então, o que eles precisam é de resultados rápidos, o que não é fácil de obter, né? Eu digo que às vezes é uma empresa, um diretor, enfim, às vezes postergou por anos, às vezes até por décadas, algumas tomadas de decisão, e agora está se vendo em uma situação onde em 3 meses ou 2 meses precisa resolver aquilo que não foi resolvido em 5 e 10 anos. E aí? Como fazer isso? Tentando, né, desenvolver uma estratégia, uma ferramenta, uma nova abordagem em tempo recorde, né? Exatamente. Pensando assim nisso que você falou, não acaba nem sendo um desafio. Porque não é um desafio. Um desafio é algo que a gente consegue chegar lá, né? Seria impossível Sim. conseguir desenvolver redesenhar uma estratégia. Porque pensa comigo, a gente está aí há quase 60 dias em quarentena. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. As empresas, grandes empresas, pequenas empresas ou médias empresas mais estruturadas, elas começam o planejamento em setembro do ano passado, né? Talvez agosto, setembro, outubro, desenhando o ano seguinte. E hoje, passou o carnaval esse ano, as empresas pararam. O segmento de eventos, o setor de eventos, de longe disparado, mais impactado por causa da quarentena. Isso é uma realidade. E eventos de todas as frentes, casamentos, buffets, o nosso, eventos corporativos, porque são aglomerações. E as empresas que aí você comentou, que é uma estratégia rápida. É uma missão impossível ou é uma missão quase impossível, mas querendo ou não, dá para fazer alguma coisa. O que você enxerga? É uma missão difícil, mas é possível. É possível quando você toma decisões assertivas, né? É possível quando você tem um time comprometido, que veste a camisa, nesse momento onde está todo mundo tendo que dar um algo a mais, está todo mundo tendo que fazer, deixar de lado, né, aquele papel
inicial de, né, muitas vezes, eu fui contratado para fazer isso, e todo mundo realmente entender que é um momento de se abraçar e todo mundo remar com um pouco mais de força, um pouco mais de intensidade. Porém, remar para a direção certa. Não adianta a gente colocar velocidade na nossa operação de vendas, né? Ou em qualquer outra operação, se a gente estiver remando para o caminho errado, né? Ah, faz todo sentido, na verdade, né? Então No caminho. eu acredito que é possível, Gustavo. Não é algo simples de se conseguir, né? Como você falou, a gente trabalha com a realidade, mas é algo que é possível. As empresas que estão tendo o cuidado, né, de tomar decisões coerentes, que os líderes que estão partilhando, inclusive, as suas decisões com o seu time, que estão ouvindo mais as suas equipes de vendas, que estão ouvindo mais os seus clientes. Hoje eu estava escutando uma entrevista, né, de um outro especialista na área, e ele falava da importância de você hoje escutar o teu cliente. Mais do que nunca. Veja só, escutar o cliente, né, Gustavo, sempre foi importantíssimo. Agora não adianta a gente querer sair por aí, como diz o ditado, né? Louco, né? Sem direcionamento, sem entender o que esse cliente precisa. Às vezes a gente vai começar a implementar mudanças é, é, para aquilo que o cliente não valoriza, para aquilo que o cliente não quer. Então, é o momento de respirar, entender o mercado, entender o cenário, entender o novo comportamento desse cliente e tomar as decisões de uma forma assertiva. Entendi, entendi. Você fez um comentário interessante, né? Todo mundo remando ali para a mesma direção, com intensidade. Mas aí, você faz esse comentário, me vem uma analogia na cabeça, né? Todo barco, todo navio tem um capitão. Pois é. Toda equipe precisa ter o capitão, né? E esse capitão não necessariamente é o dono da empresa ou o fundador da empresa. Então, a gente reflete, a gente remete à liderança nesse momento. Qual que é o papel ou qual é a importância da liderança hoje, né, alinhado com esse comentário que você fez? A liderança ela sempre foi fundamental para o crescimento e a evolução de qualquer negócio. A liderança sempre foi fundamental para uma família dar certo, a liderança sempre foi fundamental para um colégio dar certo, para uma instituição religiosa. Onde não existe liderança, basicamente se estabelece o caos. Eu gosto muito de um pensamento do Peter Drucker. Pô, o cara é o papa da administração moderna, a gente tem que ouvir o cara, né? E ele falou, eu li algo que ele escreveu que me marcou muito a respeito de liderança. O Peter Drucker, inclusive eu trouxe aqui depois um livro aqui que eu quero fazer algumas provocações aí para todos, mas o que ele disse? Ele disse que as únicas coisas que acontecem naturalmente dentro de uma empresa são confusão, atrito e má performance. Todas as outras coisas vêm através de uma boa liderança. Olha Olha só só, que fantástico isso. confusão, atrito e má Isso. performance. E má performance. Ou seja, as únicas coisas que acontecem naturalmente dentro de uma empresa, ok? Se você deixar o barco correr, né? Deixar lá as coisas soltas, vamos dizer assim, é Uhum. confusão, atrito, má performance, né? E todas as outras coisas, ou seja, tudo aquilo que vem de bom, tudo aquilo que vem de produtivo, tudo aquilo que vem de resultado, né, consolidado, vem através do quê? De uma boa liderança. Então, para mim, uma organização ela só pode prosperar verdadeiramente se ela tem bons líderes. E como você falou, o líder nem sempre, o líder que está à frente, né, nem sempre é o dono da empresa. Às vezes o líder é um gerente, às vezes o líder é um supervisor, ou o líder é uma pessoa que não tem o crachá, né? Que não tem o cargo, mas exerce um poder de liderança muito forte lá no comportamento dessa equipe. Uhum. Então, é muito interessante, né? Liderança hoje é o que realmente vai fazer as empresas poder retomar, vamos dizer assim, os cursos normais de resultado e assim por diante. Né? Entendi. Quando você comenta, né, a questão da liderança e tudo mais, e às vezes não necessariamente, né, tem um crachá de líder, mas tem pessoas que por natureza ela já tem esse instinto de liderança, né? Por exemplo,
muitas vezes acontecem num... Não vou pegar empresa como referência, vou pegar grupos como referência. A empresa é um grupo de pessoas, né, com um objetivo em comum. Mas sempre quando tem um grupo, uma comunidade, e vem uma pessoa com uma norma nova, com uma ação nova, fala assim, ó, a partir de hoje a gente precisa fazer isso. Naturalmente, todas as pessoas fazem assim, né? Olham para aquela pessoa que é o líder, não Sim, necessariamente que está com o crachá, que é o líder. sim, Isso faz eu pensar exatamente. muito na questão do comportamento, né? O comportamento. Eu tive vendo, né, entre algumas pesquisas que eu já vi há um tempo atrás, em números, em média, 67% da má performance, seja em vendas, em liderança, é por questões de comportamento, né? Então, Uhum. o que você vê nesse sentido? Você falou que o líder é, de longe, disparado, né? A principal referência hoje precisa ser ele, ele vai ter que abraçar tudo, né? Qual Sim. comportamento hoje os líderes precisam excluir, né? E qual comportamento eles precisam trazer para perto deles? Por um detalhe, por Uhum. bem ou por mal, eles precisam fazer isso. Querendo ou não, eles precisam fazer isso, né? Em termos de comportamento ali dos líderes, o que, que você vê, o que precisa ser excluído, né? E o que precisa ser adotado, digamos assim. É. Você me fez lembrar daquela situação que aconteceu no Chile com aqueles 33 mineiros. Lembram desse caso? Em Curicó, no Chile, naquela mina de cobre onde teve aquele acidente, e 33 mineiros ficaram soterrados a mais de 700 metros de profundidade, né? Eu passei por lá, inclusive, numa viagem de moto que eu fiz e pude conhecer a cápsula Fênix, onde os mineiros foram içados. Por que eu lembrei dessa situação, Gustavo? Os líderes que emergiram naquela situação de crise não foram os líderes de crachá, não foram aquelas pessoas que simplesmente tinham os cargos de gerente, de diretor, de chefe de alguma coisa. Foram aquelas pessoas que estavam emocionalmente preparadas para lidar, ou se é que pode dizer que existe alguém preparado para ficar 69 dias debaixo da terra a 700 metros de profundidade. Mas, enfim, quem, quem assumiu o papel de líder foram aquelas pessoas que estavam mais preparadas emocionalmente, que eram mais resilientes a essas situações de adversidade. Então, para mim, sem sombra de dúvida, quando nós falamos em questões comportamentais, claro que existem também as habilidades técnicas, né? Mas quando a gente fala em habilidades comportamentais, para esse momento que as empresas estão vivendo, a resiliência, ela, sem sombra de dúvidas, ela é um dos comportamentos, é uma das habilidades comportamentais mais requeridas. E olha só que interessante, eu estava lendo esses dias atrás que nós estamos vivendo em uma época onde o autor do texto diz que hoje nós temos nas empresas muitos líderes de porcelana. Olha O só. que, o que é o líder de porcelana? Porcelana todo mundo sabe que é muito frágil, né? É muito frágil. Então, esses líderes de porcelana são líderes que muitas são jovens. Nós temos aí uma geração aí, né, dos 20 e poucos anos de idade, que hoje já estão assumindo posições de liderança dentro das empresas, dentro das organizações, né? Até porque hoje as pessoas elas chegam aos cargos de liderança muito mais jovens do que há anos atrás, então é comum você chegar em uma empresa e você vê lá um gerente com 23 anos de idade, 24 anos de idade, e não tem nenhum problema nisso, por quê? Porque essas novas gerações têm coisas a agregar para o negócio, né? Com criatividade, com habilidades digitais, né? E tudo isso aí que a gente vê que realmente é muito importante hoje. Só que, né, como o autor do texto disse, são líderes de porcelana, são líderes muito frágeis, ou seja, nunca passaram por um momento de crise, né, tão intenso como nós estamos vivendo agora. E aí a porcelana ela quebra com facilidade. Então, não sei se a Entendi. analogia deixou claro, mas eu vejo que o líder nesse momento ele tem que ter um pouco mais de casca grossa, né? Sim. Ter essa competência emocional e de resiliência para poder suportar, né, esse período de crise e dar suporte para a equipe.
Sim, Porque se ele não estiver preparado emocionalmente, como é que ele vai ajudar a equipe dele a passar por esse momento? entendi. Agradecendo aí o Fabiano, a Marisa entrou, a Diego Moreno, Jean Marinato, a galera toda. Pessoal, se vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta relacionada à liderança, ao momento, ou se vocês quiserem fazer algum tipo de comentário, escreve aqui, né, para a gente ir desenhando esse bate-papo junto. É muito importante isso daí, tá bom? Adriele, obrigado por ter entrado. Andréa Galindo também. Mas, Milton, você fez um comentário interessante, resiliência. Né? Essa liderança, talvez, de hoje, ela não foi preparada para problemas, digamos assim. Porque pensa comigo, para eu desenvolver resiliência, eu preciso levar pancada, porque senão eu não É. desenvolvo resiliência. Né? Eu preciso passar por dificuldade, preciso passar por problema. Eu estava conversando com um amigo meu, bem próximo, e ele fez um comentário, que a hora que você falando, né, dessa nova geração que não foi preparada, uma geração aí de porcelana, mas eu estava conversando com um amigo meu, justamente sobre isso, né, essa questão do vírus, se ele estava preocupado, tentando captar informações. Ou se as pessoas do convívio dele estavam preocupadas, até por um detalhe, ele tem bastante funcionário e tudo mais, e ele pegou e fez um comentário interessante, disse, Gustavo, a maioria dos mais antigos, assim, que já estão há um tempo na empresa, ou das pessoas que eu conheço que já estão há um tempo, assim, a gente caminhando junto de relacionamento, não está nem um pouco preocupada, né? Tem o vírus, eles entendem que tem o vírus, mas foi pessoas que desde pequeno morou numa casinha de madeira sem cobertura, pisou na terra, não tinha banheiro dentro de casa, não tinha carro para ir no supermercado, tinha que matar um animal, uma galinha, um porco para comer. Então, o que, que a gente pensa? Essa galera um pouco mais experiente, sei lá, 45 anos ou mais, ou uma pessoa que teve uma infância diferente e tem uma cultura de um pouco mais de dificuldade, que veio de uma realidade um pouco mais complexa, está lidando um pouco melhor porque passou por algum tipo de problema. Não que preparou Uhum. para isso, porque ninguém está preparado para isso. A gente está meio, né, perdido ainda, sem saber qual decisão tomar para um objetivo. Mas, de alguma Sim, forma, a pessoa teve problemas no passado e falou: não, a gente tem problema, isso é um problema, mas vai passar, vai dar certo. Isso tudo aí, né? Precisa estar esse pânico generalizado todo, né? Quando a uhum. gente fala de, igual você falou de habilidade, né? Da habilidade comportamental, de resiliência, está na moda agora falar de soft skills, né? Habilidades Soft comportamentais. Na skills. verdade, está na moda americanizar tudo, né? Todos os Sim, nomes. E essa habilidade, ela nunca foi tão importante quanto agora, mas ela sempre foi importante. sempre foi. Será que os líderes, ou será que as empresas, por causa dessa onda digital toda, muito modismo, abandonaram um pouco do tradicional, do básico? Será que as empresas estão precisando voltar ao básico, né? O beabá, o arroz com feijão? Pois é, você deixou a bola quicando, então eu não vou perder a oportunidade e vou chutar, beleza? Faz esse gol aí para nós. Não sei se é bom de bola, porque eu não vi você jogando bola ainda, mas faz esse gol aí. A gente tenta, nem sempre dá certo, mas a intenção é boa. Gustavo, hoje em dia se fala muito do novo normal, né? Está se falando muito do novo normal. Eu digo para você, né, que nós temos que falar do velho normal. Por quê? Porque olha só, já que você deixou a bola quicando aí, eu estive mexendo hoje na minha biblioteca e fui dar uma olhada nesse livro aqui, O Líder do Futuro, do Peter Drucker. E aí, assim, esse livro, gente, ele foi escrito em 1996. Ou seja, já fazem aí 24 anos que esse livro foi escrito. E o Peter Drucker foi muito bacana, esse livro é muito legal porque ele convidou muitos e muitos especialistas que deixaram aqui o que era o mel de liderança na época. E aí eu peguei e comecei a dar uma olhada do que trata, né? Primeira coisa, organizações sem cargos. Olha só, conduzindo organizações sem cargos. Quer dizer, quando a gente fala de uma empresa descentralizada, quando a gente fala hoje que uma empresa, que as pessoas
autônomas ali no seu trabalho, na sua função, que elas terão que ser gestoras de si mesmo, algo que parece que é tão novo, que as pessoas vão ter que fazer gestão de si. Pô, tá lá. Em 1996 os caras já estavam falando nisso. Olha lá, outro tópico. Criando organizações com muitos líderes, já dando a entender essa ideia, né, de que todo mundo assume uma posição na organização em que em algum momento ela vai ter que liderar, né? Uhum. Que líder não é só aquele que tem o crachá, mas todo mundo ali precisa se enxergar como líder, porque em um determinado momento do processo, seja esse processo, né, nós estamos falando aqui mais voltado para a área de vendas, mas seja qualquer processo, essa pessoa ela assume um papel de líder, de protagonista, né? Então estava lá. Uhum. Olha só isso aqui que interessante, né? Dirigindo uma força de trabalho diversificada. Caramba! Hoje nós falamos de como com as novas gerações, pessoas de várias idades, dentro do mesmo ambiente, né? A diversidade cultural, a diversidade de gênero, enfim, tudo isso que, né, que hoje se fala, como a empresa lidar com essa diversidade, né? Tá lá, ó, 1996 já se falava disso, né? Líderes que moldam e mantêm uma cultura voltada para o desempenho. Lá em 96 já se falava, né, que todas as ações do líder têm que canalizar a sua equipe para entrega de resultados, de desempenho. Esses resultados eles precisam ser mensurados. Então, assim, Gustavo, o que a gente vê, né? A gente vê que existem sim algumas habilidades novas que hoje, nesse momento, estão sendo requeridas. Como, por exemplo, ó, fiz aqui também a minha colinha, estava lendo um artigo da Forbes, tá? E a Forbes dizendo sobre essas novas habilidades. Então, aqui tem algumas coisas que lá em 96 não aparecia tanto, como, por exemplo, domínio da tecnologia, ok? Leitura de dados. Veja só, com certeza hoje para um líder, ele tem capacidade de coletar, coletar e depois interpretar esses dados, gerando informações relevantes. Hoje é muito relevante para o negócio, né? Mas tem empresa ainda que não está nem coletando dados dos seus clientes. Agora que estão se informatizando, que estão, né? Então, assim, são habilidades que nesse momento elas se tornam cruciais, que talvez lá atrás não eram tão relevantes, mas hoje se tornam extremamente importantes, né? Habilidades digitais. Hoje um líder, uma equipe que não consegue interagir de uma forma satisfatória com a tecnologia, e aí, como gerar resultado hoje sem interagir com a tecnologia? Diga para mim, é possível? É necessário, né? É extremamente necessário. E isso volta naquela questão da cultura, né? Ah, sempre foi assim aqui, a gente faz desse jeito, né? Não existe mais tempo, amadorismo não existe. O pessoal fala assim, ah, vamos improvisar, vamos lhe falar com a equipe, mas a gente dá uma improvisada, ou a gente vai visitar um cliente, a gente já conhece o produto, dá uma improvisada. Eu gosto muito da ideia do improviso. Eu vejo bastante coisas sobre improviso, mas até recomendo a galera assistir um stand-up. Olha só como que eu sou da seguinte opinião, Milton. A gente aprende tudo com qualquer pessoa em qualquer lugar. Se a gente estiver aberto a Uhum, aprender alguma coisa. Obrigado aí claro. por, né, o Anísio, o Nenê, a Tati, o Nenê da Platts entrou, a Jaqueline, enfim, toda a galera. Pessoal, se vocês quiserem mandar alguma coisa, fazer algum comentário, fica à vontade, tá? Mas olha só que interessante. É um momento que a gente não pode agir com improviso nenhum. Improviso, Sim, se tiver que ser, tem que ser um improviso responsável. O stand-up que eu mencionei, Milton, é um stand-up de um humorista gaúcho, não sei se você já ouviu falar, chamado Guri de Uruguaiana. ah, Então, se o não, pessoal não me, procurar não o me show recordo. dele, é um humor 100% limpo. Olha que interessante, não tem um palavrão. Você pode ver com Aham. filhos, 100% limpo. Eu vi o DVD e vi os bastidores, o making of. Se você vê o Uhum. nível de inteligência do humorista, é fora da realidade. As coisas que ele fala de produção, de roteiro, de improviso, de criatividade, né, para desenvolver cenas, desenvolver um elo de ligação com a plateia. Mas ele fala um negócio que eu nunca mais esqueci depois que eu vi aquele stand-up. Ele fala o seguinte: eu adoro improvisar, eu trago pessoas, a gente fica em situações complicadas porque é ao vivo, na verdade, né?
mas que improviso responsável. Eu tenho que dominar 100% o meu roteiro do início ao fim, para que se alguma surpresa aparecer, eu posso desenrolar no meio do caminho, tomar alguma atitude diferente ou improvisar em cima daquele conflito, ou daquele problema, ou daquela situação que aconteceu. Obrigado, Rosana, Ila, por ter entrado, Anísio aí, por ter entrado também. Mas o que a gente nota? Significa, então, que as empresas não dominavam, ou que muitos líderes não dominavam aquilo que estavam fazendo no papel de liderança. E está inserido num cenário que eles precisam, talvez, improvisar de alguma forma. Como que a gente improvisa se a gente não domina aquilo que a gente faz? Né? Aí volta ao básico, você falou arroz com feijão. Aquela questão, né, que você comentou das habilidades, desses 3 pontos que você leu no livro, ou seja, 96, né? Você mencionou? 96. 96 o livro. Ou seja, não tem nada de novo isso que a gente está falando. Então, qual seria talvez a habilidade crucial hoje, a preponderante, aquele ponto assim que o líder tem que olhar assim, para a equipe dele e principalmente olhar para o espelho dele, né? Muitos líderes têm que olhar para o espelho e falar assim, hoje isso eu não posso mais abrir mão ou tenho que mudar meu comportamento, né? Qual que seria essa habilidade nesse sentido? Pois é. Capacidade de tomar decisões, ela sempre ela reside ali no topo das habilidades de um líder, né? Porque por mais que um líder ele partilhe, ele escute a equipe, por mais que ele faça até uma gestão descentralizada, a palavra acaba sendo dele, né? A responsabilidade final de tomar as decisões acaba sendo do líder. Então, essa capacidade de tomar decisões, Gustavo, de forma rápida, de forma assertiva, de forma, inclusive, a minimizar riscos, né? Nesse momento, muita coisa está em jogo, né? Empregos, a própria sobrevivência da empresa. Então, sem sombra de dúvidas, a capacidade de tomar boas decisões está ali, né? Tá ali entre as primeiras. Se não a primeira, está entre as primeiras. Mas para ele tomar boas decisões, ele precisa ter um conjunto de habilidades comportamentais e habilidades técnicas, né? Que são as hard skills que você falou. Tem as softs e tem as hard skills. Por quê? Porque senão, se ele não tem bem equilibrado esses dois lados, ele vai acabar tomando decisões erradas. E uma coisa que eu digo, né? Líder é coisa para gente grande. Ser líder é coisa para gente madura. Né? Eu digo que a responsabilidade de ser líder, né? Ela tem que pesar no ombro, porque realmente muitas pessoas dependem da sua tomada de decisão. Nós temos muitos líderes aqui nos escutando, nos vendo, né? Então, nesse momento, nós não podemos ter atitudes imaturas, atitudes egoístas. Nós temos que agir, da melhor maneira possível. E uma coisa que eu levo isso para a minha vida, né? Isso não é nem só no aspecto profissional. Eu tenho uma máxima comigo que eu penso assim: eu tenho que deitar minha cabeça no travesseiro à noite com a certeza de que eu fiz o meu melhor, né? De que eu dei o melhor de mim, que mesmo errando, a minha intenção foi sempre acertar, né? E essa tranquilidade eu acho que todos nós, enquanto líderes, precisamos ter nesse momento. Deitar a nossa cabeça no travesseiro à noite, tendo a certeza de que a gente tentou fazer o melhor possível. Mesmo em dias difíceis, mesmo em dias onde talvez você teve que desligar alguém, onde você teve que desligar talvez várias pessoas que eram do seu time por uma questão econômica e tudo mais. Mas sempre fazer isso com muita maturidade e com muita responsabilidade, né? Eu gosto muito da linha de pensamento, de liderança do Stephen Covey. Recomendo, inclusive, o 8º hábito dele. Por quê? Porque o Stephen Covey, para mim, ele conduz um estilo de liderança focada em resultado, ok? Focada em resultado, mas sem deixar a humanidade de lado, ok? Isso, para mim, é fundamental. E eu acredito que esse equilíbrio ele é possível.
Eu posso ter um time totalmente focado em resultado, eu posso ser um líder, um gestor de vendas focado em resultado, né? Faca na caveira, como se diz aí, mas sem deixar a humanidade de lado. Né? Sim. Porque se eu deixo a humanidade de lado nesse momento, eu vou causar um dano muito grande em quem fica no time. Né? Se eu simplesmente começo a fazer desligamentos, se eu começo a não tratar as pessoas como elas merecem ser tratadas nesse momento difícil, que mensagem eu estou mandando para o time que vai permanecer? E aí? Entendi. Gostei muito de um comentário que você fez, vou fazer um comentário, mas agradecer aqui uma pergunta da Bruna, Bru Soares. Ela comentou aqui, Milton, qual o melhor método para adaptar uma equipe de vendas? Acho que foi isso que ela quis dizer. Se existe um método hoje, ou não sei, né, para adaptar essa equipe de vendas, ou para, sei lá, passar alguma ideia para essa equipe de vendas. Se existe um método para lidar com essa equipe hoje. Difícil um método, mas que abordagem o líder pode ter? Veja só, Talvez seria as um jeito de empresas, adaptar a equipe no que a gente está vivendo, né? Alguma coisa assim, talvez. as empresas estão, os líderes, né, as empresas estão tendo que desenvolver novos canais de vendas. Então, uma empresa que tinha só o vendedor externo, agora está tendo que trabalhar com o telemarketing. Uma empresa que tinha só o telemarketing está tendo que introduzir o e-commerce. É uma empresa, enfim, que atendia só na loja física, hoje está fazendo o delivery, Uhum. certo? A minha imagem travou, vocês estão me ouvindo bem aqui? Tá ouvindo sim. Tá. Alô? Ô, Milton, acho que parou o áudio, uma pausa só para a gente continuar. A gente não está te ouvindo, né? Voltou a imagem, mas o áudio parou. Pessoal, vocês estão ouvindo aí? Vamos brigar com a internet aí da internet brasileira. Tá sem áudio ainda. Vocês conseguem me ouvir? Não estou escutando. Travou. Tá sem áudio. Não, não estamos te ouvindo. Zero áudio, Milton. Gustavo, ok. Bruna, tudo bem? Já já a gente volta. Acho que foi o áudio do Milton Betoni deve ter dado uma travada, né? Obrigado, Pedro, tá me ouvindo? Jean Marinato está por aí, a Karine, Gustavo, ok. Maringá Executivo, obrigado. Rogério, Silvana, Milton não está ouvindo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair da live, tá? Porque o Milton vai fazer um comentário bem interessante, a gente já vai partir para o final também. E eu vou voltar imediatamente. Milton, vou sair agora e eu já volto, ok? Um minuto.